Um evangelho sem fábula, sem contaminação. Um evangelho genuíno, que de fato salva. Pastor, e qual é esse evangelho genuíno? O evangelho genuíno é aquele que prega uma vitória. E qual é a vitória? A única vitória, chamada cruz do Calvário. Esse é o evangelho genuíno. O evangelho genuíno não prega outra vitória, senão a vitória chamada cruz do Calvário. Essa é a vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 ao 56. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o evangelho genuíno. O evangelho genuíno não tem uma mensagem de vitória voltado para as respostas que você vai ter para esse mundo. O evangelho genuíno, ele tem uma mensagem de vitória, nos levando para olharmos para a cruz, e diante da cruz, nos prostrarmos diante dela, e sermos tocados, e tratados, e trabalhados, e libertos pela cruz. Essa é a mensagem de vitória do evangelho. O evangelho genuíno é aquele que afirma que a sua maior riqueza é a eternidade. Por quê? Porque o evangelho genuíno não gera outra expectativa, senão a eternidade. Essa é a nossa maior riqueza. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Miserável homem que eu sou, se a minha expectativa em Cristo se resumir somente a esse mundo. Então a missão do evangelista não é criar fábula, não é fazer a campanha A, a campanha B, o desafio A, o desafio B. Não, esse não é o papel do evangelista. O papel do evangelista é como Paulo ensina lá na sua segunda carta, no capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Timóteo, eu te conjuro perante Deus e Cristo Jesus, aquele que é de julgar vivos e mortos, aquele que vai manifestar o seu reino, prega a palavra, prega o evangelho genuíno, prega esse evangelho que salva. Esse é o desafio do evangelista. Agora, talvez uma boa pergunta seja: pastor, qual é esse evangelho genuíno? De uma forma mais detalhada, né? Porque nós estamos falando do evangelho genuíno. Como eu vou reconhecer o evangelho genuíno? Eu quero compartilhar com vocês, nesses 20 e poucos minutos que nós temos, 7 características de um evangelho genuíno. 7 características para você que vai evangelizar, para você que pode estar sendo formado e gerado em Deus no dom do evangelista, para você que tem ouvido a mensagem do evangelho. 7 características de um evangelho genuíno. Em primeiro lugar, o evangelho genuíno é aquele que revela quão miserável o homem sem Deus é. Esse é o evangelho genuíno. Romanos capítulo 7, versículo 24. Na versão NVI, esse texto fica mais claro. O evangelho genuíno revela quão miserável o homem sem Deus é. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Deixa eu te dizer, querido, sem Deus nós não somos nada. Somos o mais miserável, os mais miseráveis de todos os seres humanos. E eu não estou falando de você não crer, eu estou falando de você colocar o Senhor em segundo lugar na sua vida. Você é o mais miserável, porque o evangelho não trata de miserável só aquele que não crê, mas trata de miserável aquele que abandona o seu Senhor. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o evangelho genuíno. O evangelho genuíno, ele revela, ele destaca o nível, o grau de miserabilidade que o homem vive. Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e que nunca peque. Esse é o evangelho genuíno. O evangelho genuíno é aquele que, quando chega para a minha vida e chega para a sua vida, todos os dias, escute, todos os dias, não importa quantos dons ministeriais você tenha, não importa quantos anos você esteja na igreja, o evangelho genuíno, ele sempre vai revelar quão miserável nós somos sem Deus. Esse é um evangelho genuíno. Esse é o evangelho que tem que ser pregado. Segundo lugar, o evangelho genuíno é aquele que revela que vai haver castigo para todo pecador insistente. Esse é o evangelho genuíno. Ele sempre vai revelar que tem castigo, porque as pessoas não estão crendo mais que Deus castigará, que Deus julgará, que Deus punirá. As pessoas não estão crendo nisso mais. A mensagem do amor de Deus,
ela obscureceu, ela está fazendo sombra para a mensagem do juízo. Deixa eu dizer uma coisa, a mensagem pregada do amor de Deus que faz sombra para a mensagem do juízo, não é a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque a mensagem do amor de Deus pelo homem, ela anda lado a lado, ela anda abraçada, embraçada, fortalecida pela mensagem do juízo de Deus. O Evangelho genuíno, ele revela que vai haver castigo para o pecador insistente. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Esse é o Evangelho genuíno. Ele diz, vai ter castigo. O pecador não ficará impune. As obras da carne serão punidas. As obras da carne, aqueles que vivem práticas de obras carnais, vão ficar de fora. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Ora, as obras da carne são manifestas, elas são expressas, imoralidade. Pode colocar na corrigida, na atualizada, pode voltar na que estava antes, tá? Por favor. As obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outra vez, eu já te preveni, Paulo dizendo, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O Evangelho genuíno, ele revela que vai haver castigo para o pecador insistente. Romanos capítulo 2, do versículo 4 ao 6. Ou desprezais a riqueza da sua bondade, ou você despreza a tolerância, a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza, versículo 5, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira, ira para o dia da revelação do justo juiz de Deus. O Evangelho genuíno, ele revela que vai ter castigo por coração endurecido, vai ter castigo para o pecador insistente. Versículo de número 6. E ele vai retribuir a cada um segundo aquilo que for feito. Nosso Deus é um Deus, claro, de amor sem fim, mas de juízos, porque juízos de Deus são executados para cumprir a exigência do seu amor. Sabe por que ele é um Deus de juízos? Porque ele ama muito. Ele ama tanto, que não tem como ele não ser justo com aqueles que disseram sim para ele. E sabe como ele é justo para aqueles que disseram sim para ele? Quando ele manifesta os seus justos juízos para aqueles que viraram as costas para ele. Romanos capítulo 2, agora versículos 8 e 9. Mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Versículo 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Vai ter castigo para o pecador insistente. Vai ter castigo. Apocalipse capítulo 22, do versículo 13 ao 15. O evangelho genuíno é aquele que revela que haverá castigo para aquele que insiste no seu pecado. Querido, no nome de Jesus, não insiste com o teu pecado. Abandona o teu pecado. Por quê? Porque aquele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Ele diz que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque estes terão por direito assistirem diante da árvore da vida e entrem pela cidade, na cidade pelas portas. Mas, versículo 15, de fora ficam os cães, de fora ficam os feiticeiros, de fora ficam os impuros, de fora ficam os assassinos, de fora os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. O evangelho genuíno, ele revela que vai haver castigo por pecador insistente. O evangelho genuíno, ele revela quão miserável é o homem sem Deus. Mas em terceiro lugar,
o evangelho genuíno, ele também revela o amor perdoador de um Deus para com aquele que nele crê. O evangelho genuíno, ele mostra quão miserável o homem é, ele mostra que vai haver castigo para o pecador insistente, mas o evangelho verdadeiro, puro, genuíno, ele também revela que tem um amor da parte de Deus, derramado sobre a vida de todo homem e toda mulher que nele crê. Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele enviou o seu Filho, seu único Filho, não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. O evangelho genuíno, ele tem uma mensagem de juízo, mas ele tem uma mensagem de graça, uma mensagem de salvação. Ele revela esse amor perdoador de Deus para com o homem insistentemente pecador. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. 1 João, capítulo 1, 9. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o evangelho genuíno. O evangelho genuíno diz para todos os homens: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro, sento na mesa contigo e vou cear com você. Eu vou ter comunhão com você. Sabe o que isso significa? Ele está pronto para perdoar o mais vil pecador desse mundo. O evangelho genuíno revela esse amor divino, santo. Quarto lugar, o evangelho genuíno. Primeiro lugar, o evangelho genuíno revela quão miserável o homem é sem Deus. Segundo lugar, ele revela que haverá castigo para o pecador insistente. Terceiro lugar, ele revela a grandeza desse amor que Deus tem para ser derramado em todo aquele que nele crê. Mas em quarto lugar, o evangelho genuíno, ele revela que essa salvação que é dada ao homem por crer nele, não é por mérito nosso, mas é por favor dele, é graça. Não há mérito em mim e em você para termos essa salvação. O evangelho genuíno, ele jamais vai colocar em você algum valor para ser perdoado. O evangelho genuíno nunca vai dizer que você é bom, por isso que você é perdoado. O evangelho genuíno nunca vai dizer que você é bom, por isso que você vai ser salvo. Não, não. O evangelho genuíno, ele diz que a salvação que nós recebemos de Deus, o perdão que nós recebemos de Deus, não é por mérito nosso, mas é por causa do favor dele. Esse favor de Deus se chama graça. Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 9. Você precisa entender isso. Não é o bem que você pratica, não são as coisas boas que você já fez em toda a sua vida que te faz agora merecedor da graça perdoadora, salvadora e redentora de Cristo. Por quê? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Versículo 9. Por que que é assim? Para que ninguém se glorie nas suas próprias obras. O evangelho genuíno, ele continua dizendo: você é o mais miserável de todos os homens. Você escolheu boa parte da sua vida ser um pecador insistente, mas porque você creu nesse infinito amor de Deus, ele resolveu te perdoar. Não havia valor em você para isso, mas assim ele o fez, porque grande é o seu amor. Isso é graça. Sabe por que nós precisamos entender a doutrina da graça nesse sentido? Porque ela nos coloca no nosso lugar. Tem uma doutrina da graça sendo pregada aí que me tira do meu lugar. Que lugar? Cruz. A graça de Deus só faz sentido na minha vida e na sua vida se eu e você estivermos carregando a nossa cruz todos os dias. Não existe graça de Deus sem cruz. E cruz é lugar de perda, cruz é lugar de sofrimento, cruz é lugar de sacrifício, cruz é lugar de renúncia. Cruz é momento em que eu anulo a mim mesmo. Então o evangelho genuíno, ele continua te dizendo, ele te amou mais do que qualquer coisa. Mas nunca se esqueça quem você é, porque você só tem o que você tem dele, porque ele é gracioso.
Não há bem em nós que nos faça merecer a salvação que recebemos. Algumas pessoas pensam, eu espero que você me entenda o que eu vou lhe dizer, que elas recebem o Espírito Santo, recebem os dons, porque elas são pessoas boas, porque elas são fiéis à igreja, elas vêm todos os cultos, elas são ofertantes, são dizimistas, elas pensam, não, por causa disso ele derramou o Espírito Santo e me chamou para o santo ministério. Não é por causa disso não, porque essa nossa justiça, para Deus, é como um trapo de imundície. Ele nos deu os dons, Ele derramou em nós, Efésios capítulo 4, versículo 1, essa proporção do dom de Cristo, porque Ele é bom, mais do que nós imaginamos e possamos definir o que seja bondade. É por isso que Ele nos deu essa santa vocação, é por isso que Ele nos chamou, versículo 8, perdão, é por isso que Ele nos chamou e derramou sobre nós esse dom maravilhoso, para o apostolado, para o profético, para o evangelístico, para o pastorado, para o mestre, dons espirituais. Porque Ele é bom, porque Ele é gracioso, porque Ele é abundante. O evangelho genuíno, queridos, ele sempre vai revelar, não tem bondade em mim e em você, porque nós somos maus. Mas a graça de Deus nos deu o Espírito Santo para nos transformar todos os dias. Mas a graça de Deus nos deu a palavra dEle para nos orientar todos os dias. A graça de Deus rasgou o véu e nos permite entrarmos na presença dEle todos os dias com as nossas orações. E ali nos humilharmos aos pés dEle para sermos parecidos com Ele. Quinto lugar, o evangelho genuíno. Ele revela quão miserável um homem é sem Deus. Ele revela que vai haver um castigo para um pecador insistente. Ele revela que há um amor de Deus imenso derramado sobre a vida de todo aquele que nele crê. Ele revela que a salvação não é por mérito nosso, mas é pela graça. Mas um evangelho genuíno, em quinto lugar, ele revela que embora não há nada que eu possa fazer para ser salvo, eu preciso me santificar, que caso contrário eu não verei a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você se santifica, não é para que você receba mais dons espirituais. Quando você se santifica, não é para que você seja usado com mais poder por Deus. Quando você se santifica, é para que você possa ver o Senhor no resplendor da sua glória um dia. Hebreus capítulo 12, versículo 14. É por isso que nós nos afastamos do pecado. Sabe, eu sou de uma geração que chegava assim uma conferência, sabe, Francis? Sabe, André? Vai ter uma conferência, eu vou pregar, vou me consagrar. Já viram isso? Vou me consagrar a Deus agora. Não, eu agora vou me consagrar, porque para Deus me usar. Você tem que se consagrar todos os dias da sua vida, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu me consagro é para vê-lo. Eu não me consagro para fazer algo, eu me consagro para estar com Ele. Quinto lugar, o evangelho genuíno, ele revela que embora nada possamos fazer para sermos salvos, eu preciso me santificar. Eu preciso ter justiça na minha vida. E a santificação, ela acontece quando? Quando os meus comportamentos, quando aquilo que eu faço, atende a uma expectativa de Deus. Pastor, o que é me santificar? É quando aquilo que você faz agrada a Deus. É quando aquilo que você faz é um sim seu para aquilo que Ele te deu uma ordem. Levítico capítulo 20, versículo 8. Isso é santificação. É o seu sim para aquilo que Ele mandou fazer. Guardai os meus estatutos. Guardai os meus estatutos, cumpri os meus estatutos. Eu sou o Senhor que vos santifico. Então, o que o evangelho genuíno revela, que embora eu não possa fazer nada para ser salvo, eu sou exigido a me santificar todos os dias, porque senão eu não o verei. Sexto lugar. Gente, como isso é lindo. Sexto lugar, o evangelho. Primeiro lugar, o evangelho genuíno, ele revela quão miserável o homem é sem Deus. O evangelho genuíno revela que haverá castigo para o pecador insistente. O evangelho genuíno, ele revela que há um amor de Deus imensurável sendo derramado sobre todo aquele que nele crê. O evangelho genuíno nos ensina
que não há nada que possamos fazer para que sejamos salvos, porque somos salvos não por mérito nosso, mas por causa da graça dele. Em quinto lugar, embora nada possamos fazer para sermos salvos, eu preciso me santificar. Não para que os dons sejam relevantes, mas eu me santifico para que eu possa vê-lo. Mas em sexto lugar, o evangelho genuíno é aquele que revela que um dia ele voltará. Primeiro ele voltará para buscar a sua igreja, e depois ele voltará novamente para reinar com a sua igreja em poder e glória. Esse é o evangelho genuíno, é isso que ele revela. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 18. Olha o que diz esses três versículos da primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 4. Versículo 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Então esse é o processo. O Senhor Deus Todo-Poderoso se levanta do seu trono de glória e Ele dá uma palavra de ordem. Qual é a palavra de ordem? Arrebatamento. Em seguida, vai se ouvir a voz do arcanjo. Haverá um arcanjo, nós não sabemos qual é esse arcanjo, mas não importa quem é esse arcanjo, importa é que esse arcanjo vai bradar nos céus. E quando o arcanjo bradar nos céus, a trombeta será tocada, a trombeta de Deus. E quando a trombeta de Deus tocar, descerá dos céus, Ele virá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17: depois eu vou ressuscitar depois. Tem mais alguém que vai ressuscitar depois? Depois, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Em sexto lugar, o evangelho genuíno, ele revela que ele vai voltar, em primeiro lugar, para se encontrar com a sua igreja, comigo e com você. Mas o evangelho genuíno também revela que ele voltará agora com a sua igreja para reinar em glória nessa terra. Apocalipse capítulo 19, versículo 11 ao 21. Se coloque de pé.